E para falar sobre indenizações cobradas pelo abandono afetivo, nós convidamos o advogado Márcio Almeida Filho e o diretor de abrigo para crianças do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, Abel Lima Santana. Bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína. Bom dia a todos os telespectadores. Doutor Márcio, eu começo com o senhor. Afinal de contas, esse tema foi dado pelo senhor, né? A questão do abandono afetivo. E eu gostaria de saber o que significa, então, indenização por abandono afetivo. Então, as indenizações pelo abandono afetivo é um tema muito polêmico hoje dentro do direito de família, necessariamente, que envolve todo o ramo do direito civil. E como foi bem falado na reportagem, são crianças que crescem e se tornam adolescentes sem ausência de afeto. Elas não têm afeto do pai, da mãe ou de quem está criando e depois vão buscar na justiça uma reparação moral por isso. E, doutor Márcio, lembrando que a gente até chegou a ver uma parte disso na reportagem, esse abandono nem sempre é só aquele que é o mais drástico, que é quando o pai ou a mãe simplesmente deixam realmente de conviver fisicamente. Existe também o outro tipo de abandono que a gente viu ali ser pincelado pela psicóloga. Eu queria que o senhor falasse também dele. Sim, não necessariamente o pai ele tem que estar ausente, como estaria na reportagem. Mas, às vezes, o pai ele não dá a devida atenção que a criança merece e a criança cresce com sérios problemas psicológicos, problemas de convívio na sociedade e, quando completa 18 anos, ingressa em juízo para buscar uma reparação por isso. E a Irismar Rocha, moradora do centro, quer saber qual o valor, então, dessas indenizações. Então, esse é outro tema muito polêmico dentro do sistema do judiciário, porque isso tem que ficar realmente bem provado no processo. O ato ilícito, que é o ato contrário ao direito, ele necessariamente precisa ficar bem conducente no processo. E a justiça, alguns entendimentos, entende que a falta de amor, você não dar amor a alguém, isso não constitui um ato contrário ao direito. Como também outros entendimentos, como no caso Ribeirão Preto, Minas Gerais, condenaram um pai ao pagamento de R$200 mil por uma indenização ao abandono afetivo. Doutor Abel, quando tem drasticamente, quando fisicamente, a gente viu ali na reportagem, um pai ou uma mãe, ele se ausenta por total, muitas crianças estão no abrigo, o senhor é diretor de um abrigo. Como é que é esse trabalho no abrigo com essas crianças? Bom, a gente tem uma equipe técnica que dá todo esse apoio, suporte, mesmo que de forma temporária, né, porque tem um caráter temporário, as crianças que estão lá no abrigo. Realmente a gente sente muito, é um ambiente que quem for lá, quem já tiver a oportunidade de ter conhecido um abrigo, elas somente querem isso, só querem afeto, né? Então suga até suas energias quem vai para lá, né? Mas porque criança só quer isso, criança só quer um ambiente de família. Eu diria que até a cereja do bolo, né, dessa concretização, dela crescer em sociedade, é realmente o afeto que é fundamental no ambiente familiar para elas, né? O senhor não pode dizer, é claro, onde fica esse abrigo, né? Mas o senhor pode dar um telefone para contato, né? Como é que as pessoas podem ter acesso, até porque essas crianças também estão para adoção, é isso? Na verdade, a adoção é uma exceção, né? O Estatuto da Criança e Adolescente fala que a adoção é uma exceção. Então, assim, procura-se ver se a família extensiva, né, tios, parentes, podem ter essa criança de volta, reinserida no ambiente familiar, para que se possa, então, pensar na adoção. Enfim, o telefone para contato eu posso passar depois para você, né, da melhor forma, entendeu? Porque existem alguns caracteres de sigilo, e, enfim, mães que são proibidas de entrar lá por ordem judicial, entendeu? Mães e pais. Então, a gente tem realmente um certo controle nessa forma de acesso ao abrigo, né? Doutor Márcio, o Rafael Lobo, da Coama, quer saber para a Justiça quais são as provas que configuram a ausência da convivência e também esse abandono de fato e que caiba, inclusive, uma indenização. E aí eu completo, isso pode também não ser só solicitado pelo outro cônjuge ou ex-cônjuge, mas também, como o senhor rapidamente falou, pelo próprio filho depois da maioridade? Sim, a regra é que o filho busque a indenização pelo abandono afetivo. E quanto às provas, como se trata de uma situação de algo que é imaterial, nós precisamos necessariamente ter uma prova testemunhal muito robusta dentro desse processo. No caso, também aqui como o colega complementou, de funcionários
que mostrem ao juiz que aquela criança ela necessariamente cresceu, um estudo social da criança através de psicólogos, de assistentes sociais e assim sucessivamente, para que o juiz ele possa necessariamente formar o seu entendimento a respeito dessa situação do abandono afetivo. Eu li um caso em que, por exemplo, um filho que teve o abandono afetivo, ele comparou com, por exemplo, as condições de estudo, de moradia, de alimentação Sim. dos filhos que foram acompanhados por esse pai e através dessa comparação, digamos assim, da vida transcorrida para oportunidades dele de estudo, moradia, alimentação, como eu disse, ele conseguiu provar. É mais ou menos isso para que as pessoas entendam. Exatamente, exatamente. Se ele conseguir fazer essa comparação, se ele conseguir provar que ele foi excluído afetivamente no meio da sociedade, dentro do seio familiar, ele poderá ter uma indenização por esse abandono de afeto. Agora, a Terezinha Silva, moradora do Ipaz, quer saber se só os filhos têm direito, os pais também podem pedir esse tipo de indenização? Olha, as indenizações elas são direcionadas pelo abandono afetivo dos pais aos filhos. Então, se a mãe quiser ir pedir uma indenização por um abandono afetivo, não seria necessariamente neste tema do abandono afetivo ao menor, mas sim um outro tema de abandono afetivo que a Justiça deve analisar como um caso concreto. Doutor Abel, como é que tem sido o comportamento dessas crianças que ficam no abrigo? Há um tempo determinado ou vai variando para cada caso? E também há questões em que se tenta ou se já se conseguiu que esse pai ou essa mãe que havia abandonado até volte a se relacionar com a criança? Isso, é muito relativo, né? Eu já participei de congressos fora daqui do estado, onde pode-se dizer, uma pessoa passou 18 anos da vida dela num abrigo, entendeu? Então é uma coisa realmente inadmissível. Nesse congresso que eu fui, perguntaram para ele o que você gostaria de dizer para as autoridades por esse tempo que você passou no abrigo e tal. Não, só queria dizer que eu tenho o direito de ser amado também, né? Foi isso que ele falou. Então o afeto ele é fundamental. No meu entendimento, realmente essas indenizações por danos afetivos, né? por abandono afetivo, elas são totalmente viáveis, comprovado realmente. É isso perante o processo judicial. Doutor Abel, e o senhor também fez uma pesquisa aqui na Justiça do Maranhão sobre esse tipo de indenização. Qual foi o resultado dessa pesquisa? Rapidamente, visitando o fórum, a gente percebe que já existem ações nesse sentido, mas são poucas, de forma tímida ainda, mas é realmente que se faça isso com critério, com cuidado, para realmente avaliar e vale dizer que tudo isso corre em segredo de justiça também, né? E só tem então agradecer aos senhores pela presença aqui hoje no Bom Dia Mirante, no quadro Você Quer Saber. Doutor Márcio pode sugerir, doutor Abel também pode sugerir novos temas aqui para o quadro Você Quer Saber. E você, telespectador, também pode sugerir e votar, hein? Obrigado sempre pela sua participação. Na segunda-feira, novos temas vão ser apresentados para votação pelo portal GU Maranhão no quadro Você Quer Saber.